Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje você já estava aí pensando, será que vai ter live hoje? Será que vai ter live hoje? Mas estamos aqui, que você possa mandar os aviãozinhos, porque hoje a nossa live atrasou. Nós temos a escola de liderança antes da live, né? E como nós tivemos a escola de liderança antes da live, atrasou porque a gente teve uma aula hoje externa e precisamos tratar aí o nosso evento que nós vamos fazer na Fundação Casa na próxima semana. Então a gente tinha uma pauta grande. Vocês perdoem, mas se você tá aqui, que bênção, é porque a palavra de hoje é para você. Mas eu quero pedir para você que tá aqui e para que você possa mandar os aviõezinhos para as outras pessoas, tá bom? Que você possa mandar os aviõezinhos, porque talvez elas já acharam que hoje não teria live, né? Elas vieram aqui, não tinha nada acontecendo, falaram, a Fernanda perdeu hora, a Fernanda viajou, a Fernanda dormiu, e aí talvez não ficaram pra live. Então, se você tá aqui, que você possa dar um cutucão pro outro, falar, começou. Se você tá num grupo de mulheres de fé, ou até no grupo da família, escreve lá, manda o link da live, corre lá, para que a gente possa hoje falar uma palavra de bênção para a nossa vida, uma palavra que o Senhor ministrou hoje cedo no meu coração. Tem pão quentinho para você. Tem pão quentinho para você. Senhor nosso Deus, nós queremos te entregar esse nosso encontro, Senhor. Nós queremos te agradecer porque o Senhor não desiste de nós. Nós queremos te agradecer porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor faz tão mais do que nós pedimos, do que nós pensamos. Nós queremos te agradecer, Senhor, por o Senhor nos dar mais um fôlego de vida. Que nós possamos derramar o nosso coração ao Senhor hoje. Senhor, eu quero te apresentar a cada pessoa dessa live, Senhor, cada pessoa que está aqui, que o Senhor atraiu para essa live de hoje. Senhor, que não seja apenas uma live do Instagram, mas que seja uma chama nova. Ah, Senhor, que seja uma chama nova em nós e através de cada uma de nós, que o Senhor possa nos devolver uma vida, a vida que o Senhor planejou para nós. Senhor, eu quero entregar cada uma dessas pessoas ao teu coração. Cada uma, Senhor, que chegou aqui com preocupações, cada uma que talvez chegou aqui com o coração angustiado, cada uma que talvez chegou aqui cansada. Nesta semana, nesse final de ano, Senhor, eu quero entregar a cada uma dessas pessoas que estão aqui nessa manhã, que o teu coração possa cuidar de cada uma delas. Ah, Senhor, derrama a tua misericórdia sobre nós. A tua palavra diz que a sua misericórdia se renova todas as manhãs. O seu coração se derrama sobre nós todas as manhãs. O Senhor bate aquela água na calçada. O Senhor bate aquela água para nos lavar de tudo aquilo que nós carregamos de ontem. Ah, Senhor, nós queremos uma vida nova no dia de hoje. Nós queremos ser lavadas. Senhor, a tua misericórdia hoje olha para os nossos olhos e diz: eu te dou mais uma chance, eu acredito mais uma vez. Obrigada pela tua misericórdia. Ah, Senhor, nós precisamos da tua misericórdia, da tua graça. Nós precisamos, Senhor, e nós te agradecemos. Senhor, que cada pessoa que está aqui nessa manhã hoje venha receber do Senhor uma porção nova da tua cura, uma porção nova do teu agir, uma porção nova do teu derramar. Ah, Deus querido, como eu amo o Senhor, porque o Senhor vem trazer pão fresquinho, o alimento que nós precisávamos para esse dia.
Senhor, que o alimento que o Senhor nos dê hoje possa nos colocar de pé mais uma vez. Que o alimento que o Senhor nos traz hoje possa nos levar com firmeza aonde o Senhor deseja. Que o alimento que o Senhor nos deu hoje possa nos fazer, Senhor Jesus, cumprir a Tua vontade aonde quer que o Senhor nos envie. Faz isso. No nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Hoje eu quero falar para vocês sobre vivendo de fé. Vivendo de fé. Então, muitas vezes você pode... E eu quero perguntar para você o que tem feito e sustentado a tua vida. O que tem sustentado a tua vida, né? Quando a gente fala assim, aquela pessoa vive de música, significa que o sustento dela vem da música. Aquela pessoa, esse era um termo usado antigamente, né? Essa pessoa vive do café, né? Quer dizer, essa cidade, ela vive do café. Então, quer dizer que o sustento daquela cidade era o café. Quer dizer que da onde vem o seu sustento. E muitas vezes você pode até dizer, o meu sustento vem do Senhor, mas olha só, vamos lembrar, se aquela pessoa vive de música, quer dizer que ela investe em música. Se aquela pessoa vive do café, quer dizer que a maior parte do tempo dela, ela está na lavoura do café. Entenderam? Então, quando a gente está falando sobre essa experiência, né, desse de verdade, né, do que você tem investido e o que tem te colocado, sustentado os seus dias. Olha para o teu ano, né? Eu não comecei ainda a série do Natal e do final de ano, porque ainda não é dezembro. Essa é a nossa última live de novembro, mas eu queria te chamar a atenção para que você, nessa última live de novembro, pudesse olhar qual tem sido o seu sustento. E a boa notícia é que há pão fresco. Há um sustento novo para mim e para você. Há um sustento novo para mim e para você. Mas isso nem sempre é fácil. Ontem eu recebi algumas pessoas aqui na minha casa que não são do Mulheres de Fé, né? E elas estavam me perguntando algumas coisas. E eu fui contando, e eu fico tão empolgada. Eu fico tão empolgada. Quando eu começo, eu lembro, uma das mulheres que estava aqui, ela disse, Fernanda, você é doida, né? E eu falei, não, doida não é nada, vou te contar o que tem coisa mais doida que isso, né? Tem coisa mais doida que isso. E eu comecei a contar uma série de vivências em fé daquilo que o Senhor tem feito. Como é para você viver em fé? E hoje eu quero falar sobre 3 coisas importantes sobre viver em fé. Mas vou trazer uma palavra que está em todos os evangelhos. E que inclusive é o primeiro passo da fé, do livro 7 Passos para Crescer na Fé. Mas eu quero te chamar a atenção, porque talvez você está vivendo de um monte de outras coisas. Talvez você está vivendo de preocupação. Você está se alimentando todos os dias de preocupação. Você está se alimentando todos os dias. Pode ser de palavras de condenação. Ou talvez você está se alimentando todos os dias do seu trabalho, da sua performance, por isso você está exausta. Porque você precisa produzir, ser essa, ser aquela, ser essa, ser aquela, fazer isso, fazer aquilo. Talvez você tenha se alimentado de outras pessoas, colocado essas pessoas talvez no lugar de Deus e por isso foi ficando tão sobrecarregado, tão machucado alguns relacionamentos. Sabe, uma vez eu fui num retiro para casais e teve uma dinâmica. E a dinâmica colocava as mulheres de um lado, os homens do outro, e as mulheres faziam uma lista de quais eram as principais frustrações do casamento. E os homens faziam a lista deles de qual eram as frustrações do casamento. E aí era uma parte super engraçada, assim, a das mulheres toda séria, né? As mulheres sérias colocando lá. Assim, a nossa frustração, a gente queria a nossa expectativa, né? Nossa frustração é porque a gente queria que os maridos
se interessassem mais, né? Quando a gente falasse, a gente não queria que eles falassem só aham, aham. Fica a dica aí pros homens de fé que estão ouvindo. A gente queria que eles tomassem mais par do dia a dia, tivessem uma decisão mais presente nas coisas, né? E aí tinha várias coisas ali, né? Tinha mulher que falou, bom, eu queria que o meu marido trocasse a lâmpada sem chamar o porteiro. Que ajudasse mais a lavar a louça, que ajudasse mais na decisão dos filhos, com as questões dos filhos. Então tinha uma lista de coisas das mulheres, todas legítimas, tá? E os homens eles iam fazendo graça em tudo aquilo que eles falavam. Falavam, bom, a mulher, ela tem 353 botões que precisam estar alinhados. A gente queria que tivesse só 2, assim, mais fácil. A gente queria ser mais elogiado e reconhecido por elas, porque a gente faz, nunca tá bom. Fica a dica aí, mulherada. E aí os homens lendo ali a lista deles também. E as mulheres ouvindo, né? E pensando, não é só na minha casa. E aí, talvez a gente pudesse pensar, é mesmo, nós temos uma incompatibilidade de gênero. Mas a pessoa que estava pregando, a Linda Lee, ela pegou no microfone e disse assim, quanto da sua expectativa tem a ver com a expectativa de Deus para o teu casamento? Quanto que a sua expectativa é uma expectativa que Deus tem para o teu casamento? E ela diz, a lista de frustrações de vocês mostra o quanto o teu casamento está centrado no teu ego. Isso significa que você ama mais a você do que a Deus. Gente, aquela sala que não parava de rir com tantas coisas, que era uma risada, né, já de nervoso, daquelas falas, das expectativas e das frustrações, entrou num silêncio absoluto. Eu não vi a hora de eu ir no banheiro, ajoelhar e falar, me perdoa, Deus. Sabe, muitas vezes nós estamos vivendo apenas para o nosso ego. Por isso que tem sido tão cansativo. A gente acabou de ter uma aula, né, na liderança do Mulheres de Fé sobre o poder do servir para fazer a gente realmente feliz. Você está sendo enganada, tá? Tudo que você queria agora era que chegasse as férias, que você tivesse aquela sessão de massagem, silêncio e mar. E não tem nada de errado com isso. Eu também queria. Mas a grande questão é que, para a neurociência, é que o que vai fazer você, de fato, ser feliz não é isso. É o quanto você serve. Se você quer a dica para o seu Natal mais feliz, é o quanto você vai servir. Mas não é apenas servir, porque você fala, não é verdade, Fernanda, eu sempre tô com o cabelo molhado, eu sempre tô fazendo tudo. Não é só apenas uma tarefa. É sobre um motivo e uma parceria. E se você não viver de fé, não faz sentido, você só tá mesmo acrescentando uma tarefa. Então, como você tem vivido, como você tem se posicionado? Porque eu tô falando sobre vivermos de fé. E Deus está te chamando para dizer, você está vivendo de tantas maneiras, mas o seu combustível tem sido a fé. O seu combustível tem sido a fé. Guilherme Viana hoje falou uma frase que eu amei. Ele disse assim, você não queira colocar a gasolina adulterada para o seu corpo, que é uma Ferrari. E eu penso que o maior combustível do seu espírito, do seu ser, é a fé. E talvez você tá dando gasolina adulterada, tentando colocar tantas outras coisas para te mover. E isso que tá prejudicando o teu motor e te fazendo não conseguir andar. Sabe? Uma das coisas principais da minha vida é que eu, desde muito pequena, eu olhava para as pessoas e dizia, não é possível que essas pessoas falem que elas têm fé e continuem vivendo desse jeito. Por isso que Tiago escreve, a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta.
A Bíblia conta uma história de Jesus. Que Jesus, ele tá chegando num lugar. E aí, então, um pai chega até Jesus e diz, olha, esse meu filho aqui, ele é endemoniado. Ele se joga no fogo, ele se debate, ele vive convulsões ali. Esse meu filho, ele tem, num outro evangelho, diz que ele é um lunático. E ele diz, será que você pode fazer alguma coisa para ele? Porque os seus discípulos, os seus 9 discípulos, já tentaram fazer algo e não conseguiram. Então existe um cara que chega fazendo um pedido e uma reclamação. Sabe quando você vai falar com o gerente porque os funcionários não deram jeito? Então você já tá chateado, entendeu? Você já tá chateado. E nessa hora, Jesus, ele vai conversar com aquele cara. Deixa eu te contar uma coisa poderosa. Ontem eu dormi e a hora que eu fui fazer a minha oração, eu falei, Senhor, hoje eu contei coisas incríveis que o Senhor fez. Mas Eliseu fez o dobro de milagres que Elias. Eliseu conseguiu ali realizar, né? Ele teve unção dobrada e ele realiza exatamente o dobro de milagres que Elias, né? Por meio de Eliseu. Ali, o dobro de milagres acontece. Mas ele não viveu a profundidade do relacionamento com o Senhor que Elias viveu. E eu falei, Senhor, eu não quero só contar os milagres que o Senhor fez. Eu quero a profundidade do relacionamento. E é isso que Jesus faz com aquele pai. Porque Jesus podia ir lá e só tocar um menino e entregar como um delivery. Mas a primeira coisa que Jesus faz é conversar com aquele pai. E que para muitos pode falar, cara, você tá com pressa, você quer logo que a coisa resolva. E muitos de nós inclusive a nossa oração é apressada. A gente só quer que Deus resolva logo. Mas sabe o que Deus quer? O teu coração. Esse problema só é um problema para você, porque você não sabe resolver. Esse não é um problema para Deus, porque Ele sabe resolver. Você não vai ficar desesperado porque você tá com sede. Tem filtro na sua casa, não sei que não tenha água na tua casa. Um problema só é um problema quando nós não conseguimos resolver. Não existem problemas para Deus. Então aquele homem tá ali ansioso. Talvez como nós chegamos até Deus de uma forma tão ansiosa, querendo que Ele faça logo. Mas Ele fala, ei, deixa eu conversar com você. Porque Deus, Ele não é só alguém poderoso, Ele é uma pessoa. E um dos maiores desejos do coração de Deus é se relacionar com você, comigo. Ele nos fez para isso. E aí, então, ele chega para aquele pai e ele fala, desde quando? Desde quando que o seu filho está assim? Tendo convulsões. Desde quando o seu filho está assim? Em outro evangelho diz que ele era surdo e mudo. Imagina um pai que via o filho sofrendo uma vida. Que tinha um filho que não falava com ele. Que o filho não o escutava. Entende a solidão desse pai? Jesus, ele vai olhar nos olhos e falar, desde quando que ele está assim? Não é porque Jesus não sabia, ele sabe tudo. É porque ele queria estabelecer para aquele homem, primeiro, um relacionamento. Sabe? E aí aquele pai diz, desde a infância, sabe o que eu penso? Quantos médicos esse cara já tinha levado o filho dele? Quantos curandeiros? Quantas tentativas? Mas você pensa num pai top?
Um pai que não desistiu daquele filho. Porque se o menino era assim desde a infância, ele podia ter falado, não tem jeito não. Meu filho surdo, mudo, sei. Eu podia nem ter se relacionado tanto com aquele menino. Mas aquele pai era um pai top. Era um pai que não parava de buscar. O menino já era grande. E o pai continuava. E o pai continuava. E o pai continuava. Pensa num pai. Às vezes você é uma pessoa que tá em novembro, gente. A semana passada eu me inscrevi para um congresso que vai ser semana que vem. Eu falei, gente, novembro, né? Sim. Né? Você é aquele que não desiste, não. Você é aquele que continua. Pole position. Eu dei palestra em uma empresa essa semana falando de pole position. Como é que você começa já na... Como é que você faz a curva para começar na posição top em 26? Pole position. Aquele era um pai que não parou, e talvez você não parou, talvez você é alguém que tem continuado. Mas claro que muitas vezes isso te traz um cansaço, uma falta de fé. Eu lembro algumas orações que eu falava para o Senhor, Senhor, já faz tanto tempo que eu te peço isso. Que parece que cada vez que eu te peço, diminui a minha fé. Porque o cansaço pode ir minando a tua fé. Mas também a Bíblia diz que a perseverança, ela vai trazer para você um fruto. Entende? Então, o que você precisa nesse momento é olhar para esse homem e entender que talvez, como você, ele era alguém que não desistiu de algumas coisas, mas que ele também estava cansado. E talvez eu imagino quando ele ouviu falar desse tal de Jesus e dos discípulos dele que curavam. Eu imagino a esperança dele nascendo tudo de novo e ele pegando o menino, indo lá. Sabe quando você sabe que tem alguém que pode fazer algo e ele indo lá? E de repente os discípulos colocam a mão. Nada acontece. Sabe quando você tenta fazer alguma coisa que você sabe muito e nada acontece? Os discípulos já tinham recebido autoridade. Os discípulos já tinham recebido autoridade. Para expulsar demônios, para curar, eles tinham recebido essa autoridade. Eu imagino eles chegando lá, o primeiro, o segundo, vamos junto, e nada. E aí chega o mestre. Mas ele não chega de qualquer lugar, tá bom? Jesus, ele acabou de descer do Monte da Transfiguração. E eu imagino, então, eu estava com ele, Pedro, João, Tiago. Eles tinham acabado de ver a glória. Sabe, você foi no spa, você tá lá no gostosinho da glória. Uau, vamos montar 3 tendas, mas Deus fala, tem que voltar pro mundo. E aí, olha a diferença de quando você vive as coisas do céu e de repente você fala, nossa, é tão incrível, Deus é tão incrível. E depois você chega e olha alguém que tá semi-morto, que tá vivendo como um zumbi. Você vê a glória, a vida de Deus, a hora que você experimenta as coisas do céu, mas a hora que você olha para a terra, você olha pessoas zumbis. Você olha o poder do Pai falando na nuvem, mas aqui você olha um pai desesperado dizendo, meu filho não me escuta. Você olha ali Jesus glorificado e agora você olha para os discípulos que falam, não está funcionando. Então, viver na Terra não é algo simples. É muito fácil quando a gente está tendo uma experiência de glória, sabe? Mas eu ouvi essa semana algo poderoso. Francis Chan, ele fala que imagina que o time de futebol, ele se junta, faz aquela rodinha, combina a tática do jogo. E aí a torcida toda fica olhando e a hora que ele vai pra jogar o jogo, ele volta e se reúne de novo e fala de novo. E a hora que ele vai pra jogar o jogo, ele volta. Você fala, gente, não vai ter jogo não? E aí o Francis Chan diz, nós somos esses cristãos que nos reunimos, ficamos empolgados, pulamos, entendemos a tática do jogo e não jogamos.
Vivendo de fé, entender que as coisas do céu precisam transformar a terra. Alessandra Santos, ela diz: o que é divino precisa transformar o que é humano. A tua espiritualidade precisa transformar a tua humanidade. A sua espiritualidade precisa transformar a tua humanidade. Nós precisamos viver as coisas do alto para que elas tenham implicações na terra. Senão, nós somos esses que fazemos a tática e nunca jogamos o jogo. Então, Jesus olha para os discípulos e fala... Ele olha para os discípulos que estão ali e não resolveram o problema. Ele olha para um pai que fala: se você pode fazer alguma coisa. Imagina você falar para a maior cozinheira do mundo, né? Escreve aí o nome de um chefe de culinária top. E você imagina você falar para um chefe de culinária top: se você sabe fazer alguma comida. Se eu sei, sabe quem eu sou? Entende? Você sabe quem eu sou? Se eu sei. Então, ele tá falando o pai tá falando pro Rei dos Reis, pro Senhor dos Senhores, para um Deus na terra. Se você pode, um pai incrédulo. Talvez até pelo cansaço. Os discípulos que não estavam entendendo o que não estava acontecendo. E a multidão de fariseus que estavam, inclusive, fazendo o seu relatório sobre os discípulos que falavam que faziam coisas e não realizavam. Talvez essa mágica não acontecesse, entende? Para fariseus que estavam lá julgando. Nós estamos falando que Jesus chega num ambiente de incredulidade. Primeiro porque cada um por um motivo. Os discípulos que talvez ficaram muito presos na própria performance. Qual é a minha forma de fazer? A minha forma de orar? A minha forma de fazer a oração? O meu ritual? O meu jeito de resolver as coisas? O pai, porque estava muito cansado. Inclusive, ele não tinha conseguido nada para aquele filho. E os fariseus, porque estavam desconfiados demais para acreditar. No controle demais para acreditar. Eu não sei em qual dos três você pode estar. Se você é alguém que está falando: Deus não está agindo por minha culpa. Deus não está agindo porque... cadê o poder que eu tenho? E você olha para pessoas de fé e você diz: uau, aquela pessoa performa. Os discípulos estavam lá. Eles eram os discípulos. E aí Jesus, ele fala uma coisa, ele diz assim: ei, geração incrédula e perversa. Até quando eu vou ter que ficar aguentando isso? Eu já tô partindo, meu filho. Eu preciso que vocês acessem de uma vez por todas o que move o poder, que se chama fé. Ei, discípulos, o poder não é sobre como você levanta a mão. O poder não está no nome de você ter sido um discípulo meu. Não está em você. Não está na igreja que você serve. Não está em você levantar a bandeira que você é cristão. Não está em você. Ei, não está em você. Está em mim. Gente, eu já vivi tantos milagres. Quem estava nesse último spa, sabe? A previsão era ciclone. Nós amanhecemos o dia com uma chuva. O nosso primeiro... As meninas que estavam preparando escreveram: Fernanda, tem plano B? Qual é o plano B? Eu falei: Deus não tem plano B. A nossa primeira atividade externa era às 11h30 da manhã. 11h15. Uma mulher entrou no anfiteatro dizendo: tá sol. 11h15. O anfiteatro inteiro levantou, a gente louvou o Senhor, a gente gritou. 11h30 nós saímos e a grama estava seca. E nós tivemos um pôr do sol incrível. Quando nós tínhamos uma previsão de ciclone.
Então, eu tenho tantas coisas para contar do que Deus fez. Ontem eu estava contando sobre isso. Primeiro spa, nós tivemos nosso primeiro evento, nós tivemos um processo na conta de uma das pessoas que estava com uma parte do dinheiro do evento. E 15 dias antes a gente não tinha o dinheiro para pagar as coisas. Mas Deus, ele é tão maravilhoso, que a gente viveu milagre da multiplicação, porque a palavra que Deus tinha nos liberado era a multiplicação. Entende? Nós vivemos restituições tão importantes. Deus, ele libera uma palavra e ele cumpre na íntegra cada pedacinho. É como se eu pudesse olhar, ontem eu dei, para uma das pessoas que estavam aqui, uma caixinha de milagres, para que ele colocasse lá cada milagre que ele viveu, um pedacinho de cada coisa. Porque quando eu olho para minha caixinha de milagres, eu falo, uau, Deus, só podia ser o Senhor. Se você sentar comigo, eu vou poder te contar, e talvez eu pudesse te contar hoje aqui centenas de milagres. Milagre da cura de um câncer. Milagre de uma mulher que estava lá no evento, ela não foi fazer, ela foi trabalhar. E enquanto ela ouvia as canções, ela tinha vontade de estar lá. E teve uma hora que ela estava cortando o bolo para servir no coffee. E ela foi tomada pelo Espírito Santo. Ela teve uma crise de choro e começou a falar em línguas. Ela foi tomada enquanto ela cortava o bolo. Entendeu? Quando há um lugar de estabelecimento da presença, as coisas começam a se mover. Não tem como você estar debaixo da chuva e não se molhar. Mas isso não tem a ver comigo. Porque se eu achasse que tivesse, eu ia estar como esses discípulos. Não funcionou, Senhor. Porque eles achavam que por eles serem discípulos, as coisas aconteceriam. Você pode nunca faltar da tua igreja todo domingo e as coisas não estarem funcionando para você. Porque o que acessa o céu é a fé em Cristo e não em você. Em Cristo. Esse é o centro. Aquele pai era o pai da performance na paternidade, mas ele não é suficiente para fazer o que só Deus poderia fazer pelo filho dele. Talvez você está sobrecarregada porque você está sentada no lugar de Deus, na sua maternidade, no seu casamento. Ei, não é sobre você, é sobre ele. Ei, fariseus, não é sobre você saber tudo o que está escrito e não enxergar a palavra viva e se submeter ao que Deus disse. Então, quando Jesus ele chega lá e talvez ele esteja falando isso hoje para mim e para você, ei, geração incrédula e perversa, vocês estão olhando para o umbigo de vocês. Vocês continuam tirando o trono de Deus. Se vocês não entenderem que eu não preciso chegar aqui fisicamente e tocar. Mas que se você tiver a fé de um grão de mostarda, você vai dizer para essa montanha, sai daqui e vai para lá. Se você tiver uma fé pequenininha, porque não tem a ver com você, tem a ver comigo. Se você puder me ligar. Se você puder silenciar o seu ego. Se você acessar ao Senhor e deixar que Ele cresça, nada vai te parar. E Jesus toca aquele menino e parece que ele fica como morto. Mas Jesus o levanta. Ele não é mais mudo, ele não é mais surdo. A primeira coisa que ele pode, então,
agora é viver nada menos do que a vida de Deus. Jesus, ele tem uma fala direto para aquele pai que é quem está necessitado, que é quem está provocando o milagre. Ele diz, tudo é possível aquele que crê. Mas ele não está falando isso só para o pai, ele está falando isso para o discípulo, ele está falando isso para o fariseu. Para de querer controlar as coisas, analisar as coisas e se submeta a Deus. Tudo é possível aquele que crê. Mas não é em você. Você crê, mas é em você. E aí no segundo momento você se cobra, e não acredita mais em nada. Tudo é possível naquele que crê em Deus. E aí ele diz, eu tô indo, porque são os últimos dias dele. Eu tô indo, eu vou morrer e no terceiro dia eu vou ressuscitar, eu tô indo. Ele tá falando, vocês precisam de uma vez por todas aprender a usar o cartão da fé. Vocês estão continuando passando fome quando eu deixei um cartão de crédito ilimitado para você acessar a minha conta. E esse cartão se chama fé. Esse cartão se chama fé. Então eu não sei o que você ainda precisa viver esse ano. Eu não sei se você tem perdido a sua fé porque você tem se cansado muito. Eu não sei se você tem diminuído a sua fé porque você ficou pensando que bastava ser cristão e ter a performance e no fim você botou a fé em você. Ou se você estava muito preso no correto e limitou a forma de Deus fazer. Você quis que Deus fizesse do seu jeito. Então, eu não sei qual é o motivo, mas eu sei que hoje, nessa manhã, Deus me ensinou e me pediu para falar sobre fé. Que você possa acessar a conta do céu com um cartão que o Senhor já te deu, chamado fé. Não seja incrédulo. Não seja incrédulo. Não seja perverso. Não desfaça de Deus. Falando que você tem fé, falando que você é discípulo, falando que você sabe da lei, falando que você é um super pai, sentando, na verdade, na cadeira de Deus. Que você se submeta e haja sabendo que quem faz é Deus. Tudo é possível aquele que crê. Que hoje o Senhor fale ao teu coração e que você possa viver todos os milagres do jeitinho de Deus. Do jeitinho de Deus. Que você lembre que você tem um Deus que entra no ringue. Que você lembre que você tem uma conta, que nada falta. Que você lembre que tem um Deus que te ama mais do que todas as pessoas. Que você se lembre que tem um Deus que se importa, mas que quer se relacionar com você. Que você se lembre que o que é problema para você não é um problema para Deus. Deus não perdeu o controle. Que você se lembre que você tem um Deus. Eu quero fazer uma oração por você. E essa é uma hora que eu quero te pedir para que você não olhe para mim achando que eu tenho o poder da oração. Porque o poder da oração não está em quem ora, mas a quem você ora. E talvez você pode dizer, mas por que Deus te ouve e não me ouve? Não é porque Deus me ouve, é porque eu falo com Ele. Eu passo cartão. Eu sei que Ele está me ouvindo. E talvez você, sabe igual você pegar um celular que você não disca? O celular que você não disca e não aperta o send, ou até você disca, mas não aperta o send, você não aperta ali para que toque no outro lado. Você está falando com você mesmo. Agora, se você tem fé, Deus te ouve, minha filha. Mas é só assim que vai
a ligação chegar até lá. Mas, Fernando, eu não consigo ter fé. A beleza daquele homem é que ele se fez humilde e verdadeiro. Quando Jesus diz, tudo é possível àquele que crê, o Pai se ajoelha e diz, eu creio, mas aumenta a minha fé. E a maior beleza é que até para aumentar a nossa fé, nós não dependemos de nós. É Deus, é dom de Deus. Peça para Ele. Eu peço todos os dias que Deus aumente a minha fé. Eu peço todos os dias que Deus aumente a minha fé. Peça para Ele. Peça para Ele. Até isso Ele pode fazer. Deus, Ele não pede para você ficar inventando soluções. Ele mesmo já tem a solução. Você só precisa ir para Ele. Sai do centro. Deixa Deus ser Deus. Jesus Cristo, nós precisamos dessa fé. Nós estamos aqui, talvez como esses discípulos que já tentaram milhões de vezes, que já viram milagres, mas que agora se veem diante de impossíveis. Nós estamos aqui como um pai que já tentou de tudo e não consegue. Nós estamos aqui, Senhor, talvez tentando enquadrar você no nosso jeito de fazer como os fariseus. Nós só queremos te pedir hoje, Senhor, nos rende. E aumenta a nossa fé. E aumenta a nossa fé. Para que cada impossível nosso se transforme em testemunhos incríveis. Da tua glória e para a tua glória. Não é sobre a nossa vitória, é sobre a tua vitória. Não é sobre a nossa vontade, é sobre a tua vontade. Não é sobre a nossa performance, é sobre o seu poder. Faz isso, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Um beijo grande. Boa semana. Eu quero dizer para você que nós abrimos o pré-venda do Planner Mulheres de Fé, que vai acontecer no dia 7 de fevereiro. Então, nós já abrimos o pré-venda, que é 7 para o Planner, 7 de fevereiro. É o nosso evento anual, né? Que é sobre você planejar todas as áreas, é um workshop para você planejar todas as áreas do seu ano, segundo a visão de Deus. Você vai ganhar um planner mesmo para que você possa acessar. Então, olha aí nos stories, você que frequenta as lives, você que frequenta os grupos de Mulheres de Fé, você vai também acessar nos grupos. Esse pré-venda vai ser até dia 5, tá bom? Depois a gente faz o lançamento oficial. Então, se você já frequenta, você já pode acessar no pré-venda para esse planner do dia 7 de fevereiro de 26, onde a gente é um evento profético nosso, onde nós olhamos para aquilo que Deus tem para o nosso ano e aí nós planejamos segundo a visão de Deus. Um beijo grande, boa semana.